Olá pessoal, Henrique Barbosa, presidente do Ibrademp aqui. Estou aqui com minha querida diretora Mariana Martins Costa para mais uma edição da nossa série de entrevistas sobre os 50 anos da Lei das SA. Hoje para uma conversa super especial com um dos grandes, se não o nosso maior ícone do direito societário presente, querido professor Modesto Carvalhosa, que tão gentilmente nos recebeu aqui para essa conversa e tenho certeza que vamos ter aqui uma belíssima aula de história da lei, história de país e de desenvolvimento jurídico-econômico. E aí, professor, já começando a lhe provocar e para a gente começar essa conversa, o senhor tem uma trajetória aí de quase 7 décadas dedicada ao estudo e produção do direito societário. O senhor começou a lecionar ainda sob a égide do Decreto-Lei 2627, que veio a ser substituído pela atual Lei das SA. E aí eu queria começar, até para a gente aquecer essa conversa, ouvindo o senhor como é que foi essa trajetória do senhor acadêmica lá atrás, esse movimento de passar por um regime legal antigo para chegar na nossa Lei das SA, como é que o senhor se apaixonou pela Lei das SA, antes mesmo devia ser uma das grandes referências no tema para a gente. Obrigado novamente, professor. Nós estudamos na Faculdade de Direito com um dos maiores comercialistas brasileiros da história do direito brasileiro, que era o Silvio Marcondes, que inclusive propugnava pela unificação do direito das obrigações, incluindo a lei de SA. E nosso estudo foi sempre fundado em matéria societária naquela lei monumental também na época, que a lei 2627 é de uma coerência, de uma consistência muito grande, mas toda ela dedicada a um conceito de sociedade fechada, familiar. Quer dizer, ela era quase que uma projeção da lei da responsabilidade limitada, um pouquinho mais leve, dizendo, em vez de ser uma responsabilidade limitada subsidiária, você tem uma lei em que o acionista não é responsável. E esse aspecto do acionista não responsável é que marcou, inclusive, a lei de 1940, que é essa lei, e que realmente deixava ali um campo para quase que um presente para os empreendedores, os empresários, no sentido de que eles não eram responsáveis mais. Ali eram todas as ações eram ao portador, as assembleias feitas com ações ao portador, e não havia uma responsabilização grande. Portanto, era esse o sentido da lei de 1940, uma lei para sociedades fechadas, sociedades familiares, e não sociedades anônimas, abertas como ocorreu depois. Professor, bom, agradecendo novamente aqui, assim, para o Ibrademp é muito especial poder contar com o seu depoimento aqui de toda a história da lei, não só da sua trajetória pessoal, mas do quanto impactou para o desenvolvimento do país essa transformação. E daí eu queria começar perguntando para o senhor como é que foi, como é que estava o contexto histórico do Brasil à época, né? O que levou a gente ter as condições políticas, econômicas, sociais para a gente ter essa organização de grandes intelectuais em torno de um debate, de uma formulação de uma lei tão relevante para o desenvolvimento do nosso país como a 6404. Primeiro eu quero agradecer ao Ibrademp por essa oportunidade de conversar a respeito desse assunto, que é um assunto tão importante, não é? Nos 50 anos da lei, e agradecer a presença do Henrique Barbosa aqui, nosso querido presidente, da Mariana Martins Costa Ferreira, que é a nossa diretora, grande societarista também, grande estudiosa da matéria, e dizer que realmente a história da lei de SA é a história do conceito de progresso e de desenvolvimento que ocorreu a partir da Segunda Guerra Mundial.
ainda não terminada a guerra, em 1944, houve uma reunião nos Estados Unidos chamada a reunião de Bretton Woods, do qual o Brasil fez parte, representada pelo Eugênio Goudin, que era um dos maiores intelectuais brasileiros da época e continua sendo respeitado como tal. E o Eugênio Goudin esteve lá e congregou-se com outros próceres e políticos e diplomatas, no sentido de que a Bretton Woods fosse a marca de uma nova era para a humanidade, fundada no princípio de que a guerra só deixaria de existir na medida que houvesse o desenvolvimento econômico dos países. E o desenvolvimento econômico dos países demandava grandes instituições que foram criadas na ocasião, das Nações Unidas, etc. E sob o aspecto econômico, o Exim Bank e o Banco Mundial, e no aspecto das Nações Unidas também a CEPAL, que foi a que tratou da questão, vamos dizer, da teorização do desenvolvimento da América Latina. E então a lei de S.A. parte desse princípio, vamos dizer, universal na época, de que era necessário resgatar os países subdesenvolvidos e levá-los ao desenvolvimento. E o objetivo para isso era fazer com que houvesse uma modificação da poupança pública, da poupança popular, para que realmente essa poupança popular, totalmente dedicada a títulos públicos e à parte imobiliária, fosse convencida a realmente colocar-se dentro das empresas, ou seja, fornecendo o capital necessário ao desenvolvimento das empresas industriais e de serviços da época. Então, essa é a concepção já anos 40, anos 50, e dentro desse espírito que foi criado na Comissão Brasil-Estados Unidos, que foi criado também nessa época, em anos 40, já se conseguiu criar no Brasil, nos anos 50, o BNDES. E o BNDES, o primeiro presidente do BNDES foi o Lucas Lopes. O Lucas Lopes era um dos maiores economistas brasileiros de todos os tempos, pai do Chico Lopes, recém-falecido. E ele já ali, independentemente de qualquer legislação que houvesse, ele já abriu a possibilidade de emissão através do mercado primário. O BNDES começou a comprar ações no mercado primário. Quer dizer, as companhias faziam aumento de capital e o BNDES comprava essas ações no mercado primário e se tornava sócio ou acionista dessas companhias. Em seguida, começou-se a pensar numa legislação que levasse à abertura de capital. E a abertura de capital das companhias foi objeto da Lei 6.305, que é a lei que tratava de outros assuntos, inclusive da questão inflacionária, e que criou a Companhia de Capital Aberto. Então, a Companhia de Capital Aberto foi criada no Brasil não pela Lei de S.A. de 76, vamos dizer, praticamente 12 anos depois. Ela foi 11 anos. Ela foi criada em 1965, pela Lei 6.385, eu acho que era, de 65. Em seguida, dentro sempre desse plano de Bretton Woods, que foi institucionalizado através desse acordo Brasil-Estados Unidos, criou-se a Lei 4.728, que foi o Zé Luiz Bulhões Pedreira o encarregado de formulá-la. Essa lei, quem realmente incentivou a sua promulgação foi já o Otávio Gouveia de Bulhões, que era um ministro da Fazenda do governo já militar.
E então a lei 4.700, a lei 6.385 criou a Companhia de Capital Aberto e a lei 4.728 de 65 também, de 64, a 6.000, a primeira. A de 65 anos depois, 4.728, foi elaborada pelo Zé Luiz Bulhões Pedreira, que foi, no fim, também um dos elaboradores da lei de SA, vários anos depois, e nela foi regulado o mercado de capitais. Quer dizer, tudo que deveria ocorrer dentro dos procedimentos da criação de um mercado de capitais. E a criação desse mercado de capitais foi acompanhada de uma reforma absoluta, ou radical, melhor dizendo, das bolsas de valores. E as bolsas de valores, antigamente, até então, eram cartórios, tipo cartório. Então você era nomeado pelo governo do estado um corretor oficial de fundos públicos. E era como é que chama, para a vida inteira. E você poderia ter o filho como sucessor, como era nos cartórios naquela época. Então era cartorial, absolutamente atrasada, em termos que poderiam ser lembrados e rememorados no começo, nos primórdios da República, que foi a concepção primeira da Bolsa de Valores no Brasil, fim do século XIX. Então, nós tínhamos uma bolsa atrasadíssima, uma lei de SA absolutamente familiar, e conseguiu-se que a bolsa se tornasse a bolsa nova, pela 4.728, e que foi realmente reformada pela Resolução 39. A Resolução 39 é que deu a efetividade aos procedimentos que eram comandados pela Lei 4.728, no sentido da sua reforma. Esta bolsa nova, ela teve dois eixos de elaboração. Um eixo foi paulista e outro eixo carioca. Em São Paulo, atribuiu-se a própria bolsa oficial, na época, para contribuir para a resolução que seria feita. E a resolução, número 39, aliás, teve a contribuição do João Osório Oliveira Germano, que era o presidente da Bolsa, mais o João Carlos Hoppe, que era o grande professor da Fundação Getúlio Vargas, e o Afonso Arantes, também da Fundação Getúlio Vargas, e eu também fiz parte dessa comissão, eram três, e o presidente da Bolsa. E no Rio de Janeiro era o José Williams, o famoso Zeca Williams, que era o presidente da Bolsa, e ele pegou para assistente dele simplesmente não foi o Einstein, mas foi o Heinrich Simonsen, mais ou menos que equivale ao Einstein no setor. Então, esses dois grupos se concentraram e elaboraram a Resolução 39, de 1966. Então, você já tinha, nessa época, a definição de companhia aberta, a efetiva negociação de companhias abertas pelo BNDES, uma bolsa moderna e uma lei de mercado de capitais 428 moderna. Faltava a lei das SAs. Agora chega, agora vocês falam. Mas como é que a gente conviveu nesse período, professor? Que o senhor mencionou esse caráter mais familiar para companhias fechadas do decreto 2627, e essa modernização foi implementada a partir da 4595, da 4728, da Instrução 39, mas a gente ainda tem um gap aí, né, de 10, 11, 12 anos, com um mercado de capitais efetivamente existente, sem a lei, né? Qual era o contexto econômico, né? Porque a gente começou a ter algumas bolhas, alguns problemas e tal, que aceleraram talvez esse processo? Não, aí é o seguinte, a concepção de todo mundo envolvido, que eram os grandes ministros da Fazenda e do Planejamento da época, que era o Eugênio Goudin, o Lucas Lopes já tinha se aposentado, o Eugênio Goudin, Otávio Gouveia de Bulhões, Roberto Campos,
Reis Veloso, tinham feito essa concepção do tripé, ou seja, de um mercado de capitais e a propulsão de um um mercado primário ou de ações, baseado exatamente numa bolsa nova, uma nova bolsa, uma bolsa moderna, e numa lei moderna, que era a 428, e num órgão regulador. Só que o órgão regulador, eles colocaram o Banco Central, que por sua vez tinha sido instituído pela Lei 4595, de 65, e atribuíram ao Banco Central ser a CVM da época. Então você tinha uma CVM, que era o Banco Central, uma lei reguladora do mercado, que era a 4728, e a Bolsa, tinha o tripé completo. Mas isso acontece que não tinha as relações entre os acionistas, que seria o acionista empreendedor de um lado, e o acionista investidor de outro. Você não tinha nenhuma lei que pudesse amparar esta relação e defender os interesses dos minoritários. Porque os minoritários realmente aí não tinham nenhuma defesa. Eles entraram em grande volume na Bolsa, eu acompanhava consultor jurídico da Bolsa na época, e vivia o dia inteiro lá na Bolsa. E então, o caso é o seguinte, o volume de negociação que havia na época era muito grande, o mercado estava absolutamente operacional, absolutamente operando com base na Banco Central, Lei 4728 e Bolsa Nova, tá certo? E não havia nenhuma lei de SA que pudesse amparar. Essa era a realidade. Por que isso? Por que acontecia isso? Por que não tinha uma nova lei de SA? Por que houve a instalação plena do mercado de capitais, com plena operacionalidade do mercado de capitais, sem uma lei de SA? Porque o João Mangabeira, que era o ministro da Justiça do Jango Goulart, baixou um provimento dizendo que precisaria haver a unificação das obrigações. E nomeou uma comissão para reforma não, para um novo Código Civil, com a unificação dessas obrigações. Então, estava proibido ter uma lei de SA, que era uma lei de direito societário, que estava dentro das obrigações. Então, foi impossível, naquela época, pela pressão do grupo que queria a unificação pelo Código Civil, do qual participavam nesse grupo de uma maneira bem ativa o próprio Silvio Marcondes, que tinha concebido isso, o Miguel Reale também, o professor Miguel Reale, que queriam a unificação e acabou, e o Congresso não aceitava, não ser unificação, aceitava a lei separada, a lei de SA de jeito nenhum. Certo? Essa é a razão porque havia esse vácuo numa atividade absolutamente plena como era o mercado de capitais na ocasião. E, professor, seguindo um pouco nessa história, o senhor conviveu bastante com os professores Bulhões Pedreira e Lamy Filho, que foram duas figuras muito relevantes para a construção dessa lei. Como é que foi esse contexto em que já havia discussão, né, do projeto de Código Civil e o engajamento, então, do professor Lamy Bulhões, e o senhor também teve uma participação muito relevante nesse debate? É interessante, porque daí, como não conseguiam fazer uma lei de SA de jeito nenhum, e havia esse vácuo horrível, o que ocorreu com o vácuo? Aconteceu alguma coisa. O vácuo não fica sem suas consequências. Houve um encilhamento de 70 a 71. Encilhamento quer dizer a especulação da Bolsa em 70 e 71. Uns malandros foram lá
e inclusive o nome deles eu sei todos, mas não vou falar, já morreram. O que fizeram? Resolveram fazer especulação na Bolsa. Então começaram a fazer especulação na Bolsa, 70, 71. Foi um período de 12 meses. E começaram a supervalorizar as ações. Supervalorizando as ações, a ponto delas chegaram no ápice, já em 71, a 10 vezes o valor do patrimônio líquido delas. E todos os poupadores brasileiros, inclusive os que tinham imóveis, casa, vendiam carro, vendiam tudo para ganhar nessa loteria geral que havia de ganhar dinheiro fácil. Então, esse assunto não é muito ventilado, mas foi um escândalo social, foi um dano social, sobretudo, porque envolveu milhares de poupadores e não poupadores que pegaram o seu próprio bem-estar, sacrificando seu próprio bem-estar para especular na Bolsa, num escândalo monumental em que realmente verificou-se a tal qual verificou, que ninguém foi julgado, que ninguém foi processado, que ninguém foi nada. Porque o Banco Central, apesar de ter a jurisdição, ele e o Conselho Monetário Nacional, para expedir normas e fazer a parte sancionatória do mercado de capitais, eles nunca fizeram nada. Entendeu? A Bolsa, o Banco Central está interessado em outros assuntos, não está interessado em Bolsa nenhuma. Então, o que acontece? Houve um desastre social na época. Um desastre. Então, com base nesse desastre que afetou milhares de pessoas, daí houve a volta do assunto. Precisamos de uma lei de SA. Tá certo? Daí, então, o Reis Veloso, com o Otávio Gouveia de Bulhões, baixaram um provimento pedindo com urgência que o Lamy e o Zé Luiz, o Bulhões Pedreira, formulassem uma lei que já está na cabeça deles. Porque o Zé Luiz tinha feito a Lei 4728, ele conhecia profundamente o problema do mercado de capitais e da lei de SA. E o Alfredo Lamy era um grande teórico a respeito do assunto, o melhor teórico que já teve no Brasil sobre o assunto. Então, os dois foram nomeados para fazer a nova lei de SA lá para 1970. Não, lá não. Em 1974, especificamente nessa época. Professor, e pegando esse contexto histórico da problematização, né, disso, do desamparo do investidor, que o senhor mencionou, em contraposição ao que o senhor mencionou como presente que o investidor ganhou quando se editou o decreto 2627, que foi um acionista sem responsabilidade, uma das grandes inovações da atual lei das SA foi a figura justamente do acionista controlador e do reconhecimento como um centro de imputação de responsabilidade. Né, e com a tentativa, pelo menos, de criação de um arcabouço procedimental para que se conseguisse responsabilizar essa figura quando danos ou malversações acontecessem. Qual que é a perspectiva que o senhor tem, né, da criação da figura do controlador e desse cenário que a gente tem do nosso modelo de enforcement, para usar a palavra? A lei de SA, ela não se funda apenas na questão do acionista controlador como uma solução, a panaceia universal. Quer dizer, a lei de SA ela é comemorada os seus 50 anos, meio século dela, como um verdadeiro monumento legislativo, que ela é realmente um monumento legislativo, porque ela tratou de todos os assuntos de amparo dos sucessionistas minoritários. Não só amparo jurídico, mas amparo econômico. Então, você tinha aí o seguinte, o minoritário, que é o acionista investidor, não é o acionista empreendedor, tem direito a um dividendo mínimo. Ele tem direito a comparecer e votar nas assembleias, certo? Com plena informação, absoluta informação, pressuposto da lei, de que vai ser tratado na Assembleia, com um grande
antecedência, ele pode se reunir, pode fazer um acordo de acionista minoritário, pode se coisa. Então, essa parte econômica do dividendo mínimo obrigatório era muito importante e que garantiu ao acionista, portanto, uma participação efetiva nos proventos e lucros da companhia. E essa parte toda também foi acrescentada a questão das informações. Os acionistas, a lei aí, o Zé Luiz se caprichou muito nesse ponto, quer dizer, o full disclosure, a absoluta informação instantânea de todos os fatos ocorridos na companhia, e a questão da demonstração financeira é minuciosa, que é o Zé Luiz também que fez, que o Zé Luiz era um grande tributarista e um homem que entendia muito de auditoria também. Então, o que acontece? Que realmente havia, para lhe dar alguns exemplos, que tinha 10, 20, para lhe dar aí. O acionista minoritário, ele foi amparado juridicamente e economicamente. Além do que, criou-se a figura do acionista controlador, que tinha dupla função. O acionista controlador tinha a função, na lei, de ser responsável, não só perante a companhia, mas perante a própria comunidade onde atuasse, aos seus empregados e aos seus acionistas. Quer dizer, era uma ampla responsabilidade social que ele tinha. Que ele tem. E criava-se a figura da responsabilidade dele. Não só dele, como da própria companhia. Aí era muito importante, a companhia era responsável por tudo, todas as publicações, tudo que fazia, e também a responsabilidade dos administradores. Então, os administradores também eram responsáveis pela lei, se tornaram individualmente responsáveis no setor em que operavam, pelos seus atos, etc. Então, havia a figura do controlador, do administrador da própria companhia, que garantiam que não haveria fraudes ou que a companhia seria dirigida para o seu objetivo social e não desvirtuada para outros objetivos. E esse sistema de responsabilidade, o senhor vê, ainda que tenha sido entre muitos instrumentos que a lei trabalhou, né, em relação, na comparação com o Decreto-Lei 2627, em termos de evolução, o senhor vê como talvez um elemento central aqui de incentivo para os investidores terem, né, confiado e começado a investir nas companhias abertas brasileiras, ou seja, o sistema de enforcement, ele é hoje, né, no Brasil, é uma pedra-chave aqui, uma pedra fundamental, melhor dizendo, para a gente ter um mercado em desenvolvimento, ou o senhor acha que tem outros elementos da lei que são mais relevantes? Não, eu acho que esse do enforcement é o mais relevante, mas voltando à questão que o Henrique colocou também, quer dizer, o acionista controlador tinha a dupla função. A função de torná-lo responsável pela política empreendida para a empresa e não pela atividade diária, cotidiana, mas pela política que ele empreenderia. E, por outro lado, também era uma forma de incentivar as companhias familiares a abrirem o capital. Porque a lei tinha umas coisas de incentivo. A lei, aliás, é permeada de incentivos em volta dela, brutalmente, porque havia o Decreto-Lei 157, tudo isso, quer dizer, permitia que você deduzisse imposto de renda, a coisa, mas a lei em si mesma, intrinsecamente, ela possuía um grande incentivo para o dono da empresa, que chamava-se, ele era o dono da empresa, o fazendeirão lá, que entendeu? A empresa era como uma fazenda para ele. Eu tenho uma fazenda em Araçatuba, outra em
em Bragança e tenho empresas, são 3 fazendas que eu tenho. Então, pegar e mudar a cabeça dele. Para isso, a lei, engenhosamente, permitiu que você, com apenas 17% das ações ordinárias, você pudesse realmente mandar e ser controlador da companhia. Tá certo? Coisa que na lei 26 e 27 não havia isso, você precisava ter 50%. Então é interessante essa dialética, né? E com isso a figura do acionista controlador tinha dupla função: incentivar, atrair os titulares de companhias fechadas para abrirem seu capital no mercado primário e, por outro lado, garantir aos acionistas minoritários a segurança de que a empresa ia atender ao seu objetivo social e não aos objetivos dos majoritários. Professor, e na esteira de todo esse leque de inovações aí que o senhor bem pontuou para a gente, a lei sofreu uma série de reformas ao longo desses 50 anos, algumas mais emblemáticas, como a de 97, no período das privatizações, depois a de 2001, com o reforço da governança e devolução de alguns direitos, depois a de 2012. O que o senhor teria para falar para a gente? Como é que o senhor enxerga o contexto dessas reformas que foram feitas ao longo dessas 5 décadas? Se foram positivas, negativas, algum destaque em específico? Não, o caso é o seguinte, a lei ela foi, vamos dizer assim, uma lei enxuta, embora com muitos artigos, e que deu princípios que foram testados com o passar do tempo e que demandaram pela própria modificação do perfil das empresas, do perfil do capitalismo, do perfil das realidades constatadas pela própria CVM nesse tempo todo, que realmente demandava um aperfeiçoamento. Os aperfeiçoamentos que ocorreram a partir de 97, sobretudo, mas que ocorreram em várias ocasiões, alguns em massa, outros pegando só artigos específicos, foram todos coerentes com a lei DSA, na sua versão original, como ela foi promulgada. Ou seja, não existe ali nenhuma incoerência. Ou seja, existe realmente um aperfeiçoamento que é uma coisa natural, o que só consolidou mais ainda a lei DSA, deu a ela maior prestígio, maior solidez, maior racionalidade, maior instrumentalidade, para dizer uma palavra mais própria, e que, portanto, as reformas que foram realmente feitas foram reformas muito boas, no meu entender. Eu não tenho nenhuma crítica específica a fazer, a não ser um probleminha lá, um problemão da questão das arbitragens, que eu não concordo, a questão de obrigar o acionista minoritário a se meter em arbitragem. Isso é uma arbitrariedade. Já que é arbitrário, é arbitrariedade. Podemos fazer uma arbitrariedade. O meu nome não sugere arbitragem, arbitrariedade. E suprimindo a jurisdição natural, que é uma garantia de 3 séculos que as pessoas têm da jurisdição natural, da jurisdição estatal. Mas fora isso, que é uma questão muito polêmica, eu acho que a lei, as reformas foram coerentes com a lei, absolutamente coerentes. Que bom, professor. Professor, eu vou passar já para a Mari para ela encerrar, mas eu sei que o senhor não gosta e não tem o hábito de se auto-vangloriar das suas conquistas, dos seus momentos e de tudo que o senhor, do papel relevantíssimo que o senhor teve como artífice, partícipe e co-construtor dessa lei, mas a gente não pode deixar de tentar, né, Mário? Então, assim, e além de tudo, além de um grande doutrinador, professor e ter vivido isso tudo, o senhor também foi ator de grandes duelos, sentando não só como parecerista, mas às vezes como presidente de conselho de administração, né, como advogado ali no front, como consultor da Bolsa. Algum caso, algum bastidor, algo diferente que o senhor
poderia contar, dividir com a gente aquele, naturalmente, os publicáveis, mas que só a história e a posteridade nos deixariam saber para a gente dividir com o público do Ibradem? Bom, com a questão dos embates jurídicos que ocorreram na questão da lei, e que eu estava participando como advogado, o presidente de conselho de administração, essas coisas todas, realmente eu aí me reservo do sigilo profissional, para não falar nada, que nem o governo atual, que faz tudo sigilo de 100 anos. Vou fazer um sigilo profissional de 100 anos. Então nós vamos combinar com o senhor o sigilo dos 100 anos e daqui a 7 a gente volta para o senhor contar eles para a gente. Mas, realmente, eu acho que a lei permitiu grandes embates jurídicos, porque ela tinha uma qualificação internacional muito grande. É uma lei de leitura internacional. A não ser a questão do acionista controlador, que é muito radical e muito local, o resto ela tem uma linguagem americana, europeia. Aliás, eu quando estudava na Filadélfia, estava no International Faculty da Universidade da Pensilvânia, me lembro que nós íamos, há muitos anos, nós íamos para a França, lá pelos anos 70, e daí fazia seminários em todo lugar do mundo, mas uma vez nós fomos para a França e descobrimos uma coisa, que eles estavam discutindo o délit des initiés, o delito da informação privilegiada, que até lá a França, até os anos 70, se jogava na bolsa com informação privilegiada. Onde que veja como a nossa lei, a lei de Lamy, Zé Luiz, foram leis que realmente muito modernas. A Europa está muito mais atrasada na época, anos 70, do que nós aqui, como ideia de bolsa, de negociação, de informação, de full disclosure, tá certo? De delito de infração de informação privilegiada, tudo isso. Quer dizer, então nós tivemos sempre uma lei que nos permitiu litigar em alto nível, litigar com instrumentos absolutamente modernos, o que também a CVM ajudou muito, porque a CVM é um órgão em matéria normativa muito ativo, épocas mais, épocas menos, como toda a instituição, mas ajudou muito a CVM também a questão das discussões doutrinárias, interpretação de normas, etc., que eu acho que nós tivemos, portanto, oportunidades muito grandes de entrar em embates inesquecíveis, mas secretos. E professor, agora para fechar, já renovando aqui o nosso agradecimento pelo seu tempo e por contar tanto da história e, assim, claro que focando na lei, no que acontecia no Brasil, mas também contando um pouco do seu protagonismo em todos esses momentos históricos, né? Só quem viveu sabe com esses detalhes a história do nosso direito societário como o senhor. E como é que o senhor vê, então, aqui para a gente fechar a nossa última pergunta, o balanço, né, dos nossos 50 anos foi positivo? Não foi? O que a gente tem eventualmente para repensar? Se tem algum ponto que o senhor acha que a lei mereceria alguma atenção? E o que a gente vê para os próximos 50 anos aí da nossa prática societária? Eu acho que a lei em si mesma, ela tem que ser prestigiada, inclusive as suas reformas, e acatada, e eu acho que ela não tem nenhuma questão que possa ser suscitada. O que eu acho é que isso ameaça contra ela, de fora, porque nós estamos numa época não jurídica no Brasil, né? Uma época de supressão do direito, em todo o sentido, não é só em certos tribunais que existe a supressão do direito. Quer dizer, e realmente querem suprimir direitos de acionista minoritário. Isso
é uma tentativa, mas é contra a lei, contra o espírito da lei, porque a lei toda ela foi feita para defender o acionista minoritário dos abusos da companhia e, eventualmente, a companhia, quer dizer, a companhia dos seus administradores, etc. Então, realmente, existe uma tentativa de desfiguração da lei a partir de uma ideia que, aliás, logrou um certo sucesso na Câmara dos Deputados, de realmente de suprimir a responsabilidade das companhias pela publicação de balanço. A redação é ridícula, a redação é absurda, eu não sei quem redigiu, com assistência de quem, esse artigo, mas eu acho que o Senado vai segurar isso, porque suprime, já tivemos a supressão da jurisdição originária em questão de arbitragem, e agora querem suprimir a possibilidade do uso da companhia, que é um princípio, esse não vem da Bill of Rights, que é o princípio da jurisdição natural, que é o princípio em inglês da Bill of Rights, 1685. Mas vem do direito romano, tá certo? E a responsabilidade civil é uma construção do direito romano. E agora aqui esses interessados aí, não sei lá quem são, querem suprimir uma tradição de 2000 anos de responsabilidade civil da pessoa. Responsabilidade civil da pessoa. A pessoa não é mais responsável. O responsável é o outro. Então, isso é um perigo não vindo da lei, mas um perigo contra a lei e todo o espírito da lei de sociedade anônima que nós temos, graças a Deus, aqui no Brasil, como uma das coisas muito positivas, fruto da visão extraordinária que tiveram esses próceres, esses grandes estadistas que eu mencionei, mas que quero repetir, que foram exatamente o Lucas Lopes, o Eugênio Goudin, o Otávio Gouveia de Bulhões, o Reis Veloso, a Mária Henrique Simas, Alfredo Lamy e Zé Luiz Bulhões Pedreira. Obrigado. Professor, muito, muito, muito obrigado. Um privilégio enorme para o Ibrademp e para nós pessoalmente. Temos essa chance de conversar e ouvir uma conversa tão gostosa com o senhor. Tenho certeza que, além de todas as lições, essa é uma que vai ficar para a posteridade do centenário da lei, esse momento aqui, né, que o senhor pôde compartilhar com a gente, sendo tão bem recebidos aqui, né, na sua casa. Obrigado de novo, professor. Sempre muito bom tê-lo conosco. Muito obrigada, professor. Um prazer, é muito bom aprender e gravar essas lições para, quando se pensar nas próximas reformas, voltar à história e compreender qual que é, de fato, o espírito da lei, para não sair trazendo inovações que são incabíveis, né?